Olá! Hoje é o dia 1º de novembro. Estamos no penúltimo mês do ano de 2017, né? Ontem foi dia 31 de outubro, o dia da reforma de Lutero, de Martinho Lutero, ou Martin Luther. E ontem saiu também uma declaração comum, conjunta, entre os católicos e os luteranos. Se vocês estão estudando bem essas lições aqui, vocês vão ver que aquela declaração conjunta é exatamente o que nós estamos estudando. Católicos e luteranos estão concordando conjuntamente que a salvação é pela fé, não é? Que a justificação é pela graça e que as obras não contribuem para isso, as obras vêm posterior à salvação, como nós estamos estudando. Isso está tudo muito curioso, porque não era assim, não é? Eu estou bem curioso para saber se de agora em diante, pelo menos os católicos, não vão mais fazer obras de procissões, de sacrifícios, subir de joelhos, etc. Várias e várias coisas. Porque enfim concordaram que somente a fé e somente a Bíblia. Bom, esse é o nosso assunto. Acessem, procurem pela internet o documento Declaração Conjunta. Basta, eu acho que isso já vai achar, Google acha tudo. Se não achar, bota lá Declaração Conjunta de Católicos e Luteranos, ou Declaração Comum, não me lembro bem. São 10 páginas. São em itens, todos têm que ler aquilo. É importante. É uma declaração 500 anos depois daquilo que o Lutero fez. Não é? Bom, nosso estudo de hoje é a lição número 9. Não é? A lição número 9 tem muita afirmação de extrema importância da parte de Paulo. O título da lição é Nenhuma Condenação. Então vamos estudar essa lição. Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco nesse estudo, para que nós possamos aprender e praticar. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, aqui no verso, o verso diz aqui, Romanos 8, versículo 1, diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bom, isso aqui é relativamente fácil de entender, bastante fácil de entender, não é? Paulo está aqui dizendo o seguinte, que aqueles que foram perdoados pela graça, ou justificados pela graça, ser perdoado ou justificado é a mesma coisa, não é? E que segue a Cristo, e como vamos estudar aqui na lição, em que Cristo habita neles, ou em que o Espírito Santo habita neles, tanto faz. Contra esses não existe mais nenhuma condenação. Ou seja, eles serão salvos, quando Jesus voltar, serão levados para o céu, estão perdoados, não é? São filhos adotivos de Deus, ou seja, são irmãos de Jesus Cristo, né, que aceitaram o perdão de Deus que foi concedido porque Jesus foi justo. E essa justiça de Jesus foi acreditada ou foi simplesmente declarado que nós também somos como aquele nosso irmão, né? Então, pelo fato de no caso Adão, ter pecado e nós nos perdemos por causa desse também pelo mesmo critério, né? Porque foi justo, obedeceu em tudo, somos perdoados. Na verdade, o perdão é o seguinte, esse perdão de Deus é o seguinte: todo ser humano foi perdoado. Inclusive os mais criminosos, os maus, etc., todos foram perdoados. É isso
que essa é a minha compreensão desse estudo aqui. Porém, nem todos querem o perdão, nem todos se interessam por ele, ou não estão nem afim, etc. E tal. Então, esses não aceitam, então eles não recebem. O perdão é um presente que Deus dá para todos. Todo ser humano ganhou esse presente. Com esse presente vem junto a vida eterna, tudo aquilo que está inerente à vida eterna. Então vem tudo isso junto. A restauração de todas as coisas. Mas nem todos querem, tem o livre-arbítrio, portanto, escolhe se quer ou não quer. É essência isso. Então não há condenação nenhuma contra aqueles que aceitaram o perdão. Foi oferecido a todos. Bom, vamos adiante aqui. Aqui nós temos, na parte do domingo, o título é Em Cristo Jesus. O estudo mais importante aqui está em Romanos 1:8 e também no versículo 2. Não é? Aqui fala, no versículo 2, fala a lei do Espírito. Aqui está falando de algumas leis que Paulo identificou aí, que não foram dadas por Deus. A lei da carne, ou a lei do pecado. O que é essa lei da carne? Essa é a lei da escravidão, a lei da dependência, a lei de um ditador que impõe as coisas. Satanás é muito mais esperto que os ditadores humanos. Os ditadores humanos usam a força. Satanás também usa a força, se quiser, mas ele usa a psicologia. Ele forma dependência. Satanás é tão astuto que coisas ruins as pessoas passam a gostar, passam a se tornar dependentes. Por exemplo, tanta droga que existe hoje no mundo que faz tão mal. E esse é um dos maiores, mais rentáveis negócios do mundo, que dá dinheiro. Isso é uma droga. Então tem tanta coisa ruim que as pessoas se tornaram dependentes. Isso é incrível. Essa é a lei da carne, ou lei do pecado. Ou também podemos dizer lei da morte, sei lá. Mas, e as pessoas servem a lei do pecado porque se tornaram dependentes, precisam disso. É como uma cachaça, o sujeito se tornou dependente do álcool, alcoólatra, e não consegue mais largar. Os alcoólatras, eles todos os dias, eles tomam uma decisão que hoje, pelo dia de hoje, não vão beber álcool. Então eles não chegam perto do cheiro de álcool, não entram em bar, etc. e tal, porque se tornam dependentes por resto da vida. Isso será transformado quando Jesus voltar, claro. Essa é a lei da carne, a lei do pecado, a lei do mal. Mas também tem a lei do Espírito. Ele falou aqui em Romanos 8:2, a lei do Espírito, o Espírito da vida. Que lei é essa? Podia ser outra, senão uma única que existe para isso, que é a lei dos 10 mandamentos, que é o amor. É mais importante identificar os 10 mandamentos com o amor do que qualquer outra coisa. Se você identifica com o amor, você identifica com Deus, com seu caráter, que quer o bem. A lei do Espírito da vida, o amor, é de onde vem a vida. Deus é amor, e por amor Ele criou nós, seres vivos, eternos, etc. Então, essas duas leis são contraditórias. Uma leva à morte e a outra leva à vida. Então, pelo amor, não é a lei que... Nós vamos estudar isso mais adiante um pouco. Na parte de segunda-feira mesmo. Não é a lei que nos perdoa. É o autor da lei. Mas por que Ele perdoa? A lei condena. Veja só que coisa mais incrível. A lei do amor condena o pecador. Então, isso é um ato estranho para a lei condenar, porque a lei ama sempre. Ou seja, a lei é a lei do amor, a lei não ama. O autor da lei ama sempre, e o autor da lei, pela lei, precisa condenar. É óbvio. Ele tem que fazer isso. Imagina se ele fica mantendo rebeldes o resto da eternidade. Isso é uma mancha
é uma ferida no universo para sempre? Não, não podia ser para sempre. Então o autor da lei, ele pesarosamente condena, porque ele ama, inclusive, os pecadores. Ele ama todos. Mas, pelo livre-arbítrio, nós temos que ter livre-arbítrio. Somos seres inteligentes, portanto, somos seres capazes de decidir pelo livre-arbítrio. E, infelizmente, para Deus é um pesar bem grande ter que nos destruir, se nós não nos arrependermos. Então, aqui continuando, o que a lei não pode fazer? Né? Isso está em Romanos 8, 3 e 4. É simples isso aqui. Lei é texto. A lei é texto. Lei é um princípio. Né? É o princípio do bem, é o texto do bem. Se você lê esse texto, os 10 mandamentos, por exemplo, ou a Bíblia toda, né? Ou simplesmente procurar estudar a palavra amor, ali em 1 Coríntios, etc., 13. Se for entender o amor, etc., tal, você vai entender que a lei orienta sempre para o bem, para uma vida boa, para uma vida saudável, para a felicidade, em direção à vida eterna, em direção a Cristo. Sempre, sempre, sempre. Não tem outra forma de entender a lei. Porém, a lei, como já vimos explicando, uma vez que for transgredida, ela mesma não tem condições de fazer duas coisas contraditórias. Porque uma vez transgredida, o que a lei tem que fazer? Tem que condenar. O céu não é um lugar de impunidade, ela tem que condenar. Mas ela não pode, ao mesmo tempo, também libertar da condenação, perdoar. Não pode. Porém, o autor da lei pode. Mas pode como? Se ele pagar pela condenação. E ele pagou vindo aqui morrendo por nós. Daí ele pode. Se não tivesse feito isso, nem ele poderia perdoar. Né? Alguém teria que pagar. O céu é um lugar sério, um lugar de pessoas. E o rei do universo é um ser que não é um ser bobo, de brincadeira, ou que não entende as coisas, ou ingênuo, não. Deus é infinitamente inteligente, sábio. Então, uma vez que houve a infração, etc., alguém tem que pagar, eu pago por eles. Ah, tá. Então assim funciona, assim tá bom, tá correto. Né? Vamos seguir adiante. É isso que nós estamos estudando. Né? Então ninguém mais pode pagar pecados, senão Deus, que enviou seu Filho. E por meio do sangue de seu Filho ele pode perdoar. Não é? Então repetimos por ser importante. Esse perdão foi concedido porque Jesus obedeceu. Jesus se tornou um ser humano e obedeceu em nosso lugar para nos perdoar, mas não para nos libertar de nós também termos que obedecer. E também obedecermos. Não, isso não. Porque imagina só, vê, siga a lógica. Estamos condenados porque infringimos a lei de Deus. Tá bom, agora vem Jesus e guarda toda a lei. E aí nos perdoa porque ele foi justo, ele guardou toda a lei. E daí diz assim, bom, agora então vocês não precisam mais guardar a lei. Vocês podem infringir a lei porque vocês estão perdoados. Não, isso não faz o menor sentido. Porque se fosse assim, Jesus não precisaria ter vindo aqui à Terra, né, pagar pelas nossas transgressões. E se ele morre por nós, etc., nos perdoa e diz assim, então vocês podem continuar transgredindo? Que mudança isso efetuaria na criação de seres inteligentes? Nenhuma. Então deixa que esses seres inteligentes transgressores continuem existindo sempre, porque eles sempre serão transgressores. Não faz nenhum sentido. Então vamos seguindo aqui. Pois bem, a carne ou o espírito? Essa aqui é a parte que está em Romanos 8, 5 a 6, 5 até 8. Né? Eu vou resumir ela, para não ler, porque senão fica muito extenso. Né? Nós, ao natural, nascemos seres carnais. Não é? Isso quer dizer, não, aqui a minha carne, ossos,
sangue, etc. Não é exatamente isso. Isso quer dizer que nós herdamos a tendência para o mal. O nosso cérebro, a nossa mente, ela deseja o mal. Isso é herança da carne. Nós herdamos isso dos nossos pais, que herdaram dos pais deles, e assim foi indo até chegar a Adão e Eva. Então essa tendência da carne, essa inclinação para a carne, como diz aqui no verso, cogita das coisas da carne, ou seja, cogita do mal, ou seja, se interessa pelo mal, é aficionado pelo mal, deseja o mal, né? E procura fazer o mal. O mal é atraente, o mal é gostoso, né? Para essas pessoas, para mim, né? Somos os carnais, é isso que quer dizer carnais. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, têm interesse pelas coisas do Espírito, né? Porque o pendor da carne é para a morte, mas o do Espírito é para a vida e paz. Então o que quer dizer isso? O Espírito, houve então transformação da parte divina. Só Deus pode transformar. Qualquer um dos três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo ficou aqui para nos orientar e transformar. Então é o Espírito Santo que está fazendo isso. Quando Jesus voltar, ele vai fazer essa transformação completa. Vai completar a transformação. Isso aqui quer dizer o seguinte: ao natural, nós gostamos do pecado. Mas se nós nos entregarmos a Jesus, né, que já vamos estudar aqui na parte de quarta-feira, se nós nos entregarmos a Jesus, nós vamos aos poucos, gradativamente, a partir daquele momento, perder o interesse pelas coisas da carne, né? Nós vamos ficar diferentes. Eu vou citar um exemplo comigo. Cada um que está me assistindo vai ter vários exemplos para citar. Por exemplo, muitos anos atrás, eu me interessava muito por música popular, eu gostava. E no meu tempo de jovem, essa música não era feia, né? E muitas delas tinham até letras saudáveis. Não era feio. Hoje o rock, etc., no meu tempo quase não havia rock. Mas hoje o rock é horrível. Pois bem, aos poucos o Espírito Santo foi me transformando e eu não me atraio mais por essa música. Ainda acho bonita, etc., mas não me simpatizo com ela. Não gosto. Não gosto. Você deve ter muitos exemplos, eu tenho muitos outros, mas vamos ficar nesse. Então o que houve? Cristo vive em nós. Mas o que é esse Cristo vive em nós? Ele entrou? Não é assim ele entrou. Não é? O que é isso? Então, após a conversão, após se entregar a Cristo, há uma união por meio do amor, não é? De tal intensidade que nós nos formamos como que um único com Cristo. Isso é em tudo assim. A Trindade. Porque Deus é um? Porque existem três seres, mas é um só Deus. Não existem três deuses. Existem três seres, mas Deus, a palavra Deus que identifica os três, é um. Por quê? Como que é um? Porque se amam, são amor, se amam em tal intensidade. Porque, por exemplo, um homem e uma mulher que se amam intensamente, quando casam, tornam-se uma só carne. É tamanha a afinidade, a união, né? A identificação de um com o outro, eu e minha mulher, né? A gente não gosta muito de se separar, quando acontece com frequência, principalmente com a minha mulher. Quando ela chega em casa, sabe qual é a primeira coisa que vai fazer? Vai ver se eu estou em casa. E se ela não me acha, começa a procurar. E chama. Eu tenho um apelido, Zigo. Ela vai chamando. Até que eu respondo, tá, tu tá em casa. Pronto, é só isso que eu queria saber. Mas o que é isso? Isso é o amor. Pois bem, aqui, como é que Cristo vive em nós, em nossos corações? Como é que Ele entra em nossos corações? Pelo amor. Ele nos ama tanto e nós amamos tanto Ele que é como se estivesse dentro mesmo. É a intimidade, não é? O sábado, por exemplo, o sábado também é o dia da intimidade. Por quê?
Porque no sábado tu larga todos os outros interesses seculares, de trabalho, necessidades que tem que fazer, etc e tal, e se dedica exclusivamente ao teu Criador. Isto é intimidade. O sábado é o dia da intimidade, né? Então, Cristo em você, ou Cristo em mim, é isso. Nós nos amamos. Cristo nos ama e nós amamos a Ele. E aí começa a haver transformação. Cristo habita em nós. É nesse sentido que está aí. Então, por fim, o que nós aprendemos aqui da parte de quinta-feira, né? O texto é bem grande. No comentário escrito a gente vai desdobrando mais, mas aqui no falado, no oral, a gente não vai estendendo muito, senão fica muito longo. Mas em síntese, o que nós temos aqui é o seguinte: nós somos filhos adotivos de Deus, certo? Nós nos extraviamos, mas também somos filhos naturais, porque enfim nós somos criados e não perdemos a criação de a condição de criaturas. Então, Deus é tão miraculoso, ama tanto, que é algo incrível, que Ele nos distinguiu do resto do universo. É assim, ó. Todos os outros seres que não caíram, em todo o resto do universo, eles são filhos de Deus, por serem criaturas de Deus. E nós também somos filhos de Deus, porém, além de filhos de Deus, ainda somos irmãos de Jesus. Somos também adotados, porque é o seguinte, como se fosse uma criatura aqui dessa terra que não se extraviou. E os outros todos se extraviaram. Mas por meio dessa uma criatura, os outros todos puderam retornar, né? Podem retornar. E aí são adotados, ou seja, recondicionados a filhos de Deus. Então nós temos uma dupla condição. Somos filhos naturais, porque enfim fomos criados, isso não tem como deixar de ser filho. Por exemplo, eu, aqui do meu pai terrestre, eu não tenho como deixar de ser filho. Posso até rejeitar ele pode me rejeitar, sei lá o que, mas eu sou filho dele. Não é porque está no documento, é porque eu sou filho dele, né? E assim também, nós somos filhos de Deus. Mas que caímos na condição de pecadores e mortais, então fomos adotados pela redenção. Então nós somos criaturas naturais pela criação e adotados pela redenção. Ou seja, nós somos irmãos de Jesus. Ou seja, somos irmãos de Deus. Que se torna homem, ser humano, somos irmãos de Deus. Que privilégio é esse? É um grande privilégio, né? E o testemunho, o Espírito Santo dá testemunho disso no universo, né? Dá testemunho, ou seja, declara que nós estamos nessa condição. Isso é maravilhoso. Nós não podemos perder esta condição maravilhosa que nós temos, que teremos uma distinção de todos os outros seres do universo, nem merecida, mas que nós recebemos de graça, de sermos irmãos do Criador. Porque o Criador se tornou um de nós e se tornou nosso Redentor. Isso é impressionante. Santíssimo e poderoso Deus, cuida de nós para que nós não nos percamos. Sim, nós sabemos que da tua parte tudo será feito para que nós salvemos. Muito obrigado por isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.